Olá, bom dia meus amigos, Brasadames, advogado criminalista, contato 11 98545 4271. Eu vou falar aqui rapidinho sobre alguns pontos importantes que eu anotei aqui a respeito da preparação para o plenário do júri. Por que eu anotei esses pontos aqui que eu acho muito importante para passar para alguns colegas aí que está pensando aí em adentrar nesse mundo maravilhoso que é o Tribunal do Júri? Porque eu costumo assistir vários júris, né? Em cada comarca, de vez em quando eu vou aqui, eu vou ali, assisto júris para eu ir pegando mais ou menos como funciona em cada região. Tenho observado então que alguns colegas se perdem na preparação para o plenário do júri, para aquele dia específico, aquele dia tão importante. As pessoas vão ficando, conforme vai chegando o dia do plenário do júri, as pessoas, os colegas vão ficando cada dia mais nervosos, e quando chega no dia do júri, a pessoa às vezes trava, não consegue soltar a voz ali, perfeito? Então eu montei aqui algumas coisinhas, alguns tópicos que eu considero bastante importante para a estrutura do plenário do júri. O primeiro tópico, que é de suma importância, passou lá toda a primeira fase, está no finalzinho da primeira fase, 422. Leia este artigo inteirinho e apresente lá as suas testemunhas. Mais uma coisa importante, se por acaso você esqueceu de apresentar uma testemunha importante lá, mesmo que tenha passado o prazo, apresente essa testemunha. Peça para que ela seja ouvida lá no plenário, se ela estiver dentro do número de 5 testemunhas lá. Ah, o juiz vai negar. Beleza, não tem problema. Entra com recurso lá, não tem problema nenhum. Você pode recorrer, alegar que a defesa não pode ser prejudicada por uma questão processual, né, e etc. Tá? Então tem diversas formas de você fazer esse recurso aí. Outra coisa interessante, faça uma cópia integral do seu processo, inteirinho. Se ele tiver 1000 páginas, faça. Se tiver 3000 páginas, faça. Divida lá o seu processo de 3000 páginas em diversos blocos. Divida lá e leve no dia do plenário. Deixa lá na sua mesa, deixa lá na frente do jurado lá para você ter como manusear se for necessário. Às vezes uma paginazinha da perícia, do boletim de ocorrência lá atrás, há 10 anos atrás, vai salvar a pele do seu cliente. Monte ali no seu procedimento de estudos lá para o dia do plenário, monte um sumário com todas as folhas do processo. Pega uma folha simples, página 1, boletim de ocorrência, página 2, inquérito policial, página 3, portaria do inquérito, página 4, relatório, depois denúncia, monte tudo certinho lá. Porque na hora do vamos ver lá, as coisas são rápidas e às vezes o promotor pergunta lá, que página, doutor? Só para te atrapalhar. Ele faz isso só para te atrapalhar. Que página, doutor? Aí você vai ter que ficar lá, desfolhando lá, página por página. E se você tiver o sumário, você fala assim, tá no sumário. E já dá o sumário para ele. Entendeu? Dá uma cópia do sumário para ele. Tá no sumário, página tal, página 28, página 2896. E assim vai. Não perca seu tempo, tá? Então, essa parte do sumário é muito importante. Outra coisa interessante que deve ser observado aqui é o seguinte, vá ao fórum onde você vai fazer o plenário. Meu amigo, não deixe de ir ao fórum uma semana antes, 15 dias antes, para você analisar ali o plenário, né? E uma coisa mais importante que o plenário, né? Muitas pessoas podem pensar que não, mas é o seguinte, ao redor
Ao redor do fórum, de onde você vai trabalhar, tem bar, tem restaurante, tem lanchonete, tem pronto-socorro, certo? Isso você precisa saber. Você precisa saber se existe isso próximo ou se não existe. Eu já vi colega aí passar fome o dia inteiro porque não sabia. Ah, eu sou vegetariano, eu não como aquele negócio ali e tal, e não tem aqui. E aí o cara passou fome. Ou então leva lá o seu alimento para o dia. Leva a sua água, o seu café, o seu alimento para o dia. Porque às vezes não dá tempo. As coisas começam 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e vai aí até a meia-noite, 2, 4 da madrugada, e você está passando fome, passando frio. Importantíssimo. Leve também no seu carro lá uma blusa. Tá calor? Leva. O tempo muda. O tempo muda e você vai passar frio. Vá ao fórum, como eu falei, para você ver o plenário. Por quê? Para você ver o plenário, para você ver a estrutura do plenário, como ele é montado, se ele é flexível, se você pode tirar uma cadeira daqui e colocar ali, uma mesa daqui e colocar ali, ou se você vai ter que ficar num local fixo, Analise a estrutura do plenário e, se for o caso, você precisa peticionar para o juiz presidente, dizendo para que coloque o promotor de justiça ou a defesa do lado do juiz, porque está muito distante do juiz. Você vai ter que fazer um pedido e você vai ter que gritar, como é o caso de algumas comarcas, que o júri, a estrutura do prédio é muito ampla, é muito larga, e você tem que gritar, e você não tem ali um bendito de um microfone. Às vezes ele é maldito também, mas às vezes ele é bendito. Você não tem ali um microfone para você falar, perfeito? E outro detalhe, a estrutura do plenário influencia na decisão dos jurados, tá? E você precisa montar a estrutura do plenário a seu favor, ou de uma forma justa, equânime, igual à acusação e igual para a defesa. Aí eu coloquei aqui também, ó. Assista júris no local para saber como é o juiz, como é o promotor, como são os jurados e como são os funcionários da justiça. Como é o juiz? Você precisa saber como ele pensa, ter um mínimo de noção, o mínimo. Existem estudos específicos sobre o mapa mental das decisões das pessoas, do juiz em especial. Ah, ele vai decidir? Não, quem decide é o júri. Errado, ele decide em muitas situações dentro do plenário do júri. Naquele dia lá, ele é o juiz presidente. Naquele dia lá, ele manda e desmanda. Quem decide se absolve ou se não, são os jurados. Mas as outras decisões é o juiz que toma. Você pode pegar lá, por exemplo, um copo d'água e levar lá para o réu e o juiz falar não. E aí, como fica, meu filho? Como fica? Você pode pegar lá uma blusa e levar lá para o réu e o promotor falar não. E aí, como fica? Você tem que saber como fica, o que fazer. Tem juiz que tudo bem, tem juiz que não, tem promotor que tudo bem e tem promotor que não. E tem funcionário da justiça que bota o dedo lá e também fala, doutor, não pode, o juiz não vai deixar. Então você precisa saber. Você precisa saber se o promotor é aquele tipo de promotor tranquilo, que não já está cansadão já da atividade dele, não está ligando muito para o júri, não fica fazendo uma parte, não fica fazendo perguntinha besta lá para te atrapalhar, né? Você precisa saber se esse promotor vai usar microfone e vai colocar lá num tom que vai irritar você, certo? Você precisa saber se esse promotor é aquele promotor que não liga para nada, que tá tudo bem, deixa você falar o tempo todo, certo? Ou é aquele promotor que vai te complicar o tempo todo lá o seu trabalho, que existe muito disso,
que fica fazendo barulho na mesa e etc. Tá? E os funcionários também. Você precisa saber se o funcionário é prestativo, se quando o promotor pede algum documento, de pronto ele fala, tá aqui, excelência, tá aqui, ó, tá aqui. E ele puxa o saco lá do promotor, certo? Porque é amiguinho, vai tomar café junto, vai almoçar junto, então você precisa saber se o funcionário é parcial ou se ele é imparcial. E quando você pedir alguma coisa, ele vai te enrolar, e você não vai ter como mostrar aquilo para os jurados, mesmo estando dentro do processo. Isso acontece, tá? Isso é questão, coisa de funcionário. E acontece com o promotor, acontece com o juiz, acontece com todo mundo. Estamos falando aqui de seres humanos. Seres humanos. É uma espécie danada. Para a instrução, no dia lá em questão, monte as suas perguntas em formas de ramificações. Sim, não, e pode ter uma outra pergunta, tá? Monte todas as suas perguntas, tá? Para a vítima, se tiver lá, né? Às vezes não está, infelizmente faleceu, né? Para a testemunha de acusação, policiais militares, etc., guarda municipal, etc., e para as testemunhas de defesa que você apresentou lá, perfeito? Monte as suas perguntas, tá? Para você não ficar perdendo tempo lá e desfolhando folha lá de processo, para até então montar a pergunta. O que ia acabar às 4 da tarde vai acabar às 5 da manhã do outro dia. Treine a sua oratória que você vai falar lá no júri, no plenário do júri, pelo menos uma vez por semana. O correto é dia sim, dia não, para você preservar a voz. Mas treine sua oratória pelo menos uma vez por semana. Por quê? E outra, detalhe, respeitando o seu tempo, 1h30, tá? Isso é muito importante. Na parte da oratória, você tem que dividir como se fosse uma aula. Você vai falar para pessoas leigas. Você tem que dividir como se fosse uma aula, que tem 3 pontos importantes. 4 pontos. Mais um é importante, mas não é tão importante. Esse ponto principal, o primeiro ponto da sua oratória, vai ter que ser os cumprimentos. Rasga-seda. Você vai ter que puxar o saco do juiz, puxar o saco do promotor, você vai ter que falar bem lá do policial militar, vai ter que falar bem lá dos jurados, tal, e etc, tá? Dos jurados, essa é a parte mais importante. Ali você precisa, pelo menos, ter anotado lá o nome dos jurados, né? O primeiro nome do jurado lá, e no dia você cumprimenta lá o seu jurado lá, na pessoa do José, na pessoa do Marcos, da Dona Maria. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são pessoas ilustres da sociedade, representam o nosso grupo social, são pessoas que estão cumprindo com o dever da Constituição, e assim vai indo, tá? Não perca muito tempo aqui nesse primeiro item aqui. Não perca muito tempo, porque você precisa usar os outros na forma de uma aula para pessoas leigas, que são os jurados. E o que tem uma aula? Uma aula tem a introdução, seu objetivo, o que você vai querer. Olha aqui, doutores, eu vou pedir a absolvição pela legítima defesa e vou provar para os senhores que existe a legítima defesa, que o meu cliente, o José da Silva, não matou o Pedro Paulo porque ele quis, ele matou para se defender. Isso eu vou provar para os senhores. Essa é a introdução, certo? Depois você vem com a parte da explicação da legítima defesa, como ela se deu, perfeito? E por último, você vai fazer o seu fechamento da aula, você vai fazer os seus pedidos. Tem técnicas para você fazer pedidos, técnicas de pedidos constantes. Você fala, né? Mesmo na hora que você está lá no primeiro tópico lá,
Você fala ali, agradece o jurado, certo? E logo em seguida você fala, olha, eu vou pedir isso e o senhor tem que responder aquilo. Mas isso é lá na frente, tá? Porque agora eu vou cumprimentar o fulano de tal. E você vai assim intercalando e fazendo os seus pedidos ali, um atrás do outro, durante 1 hora e pouco, tá? No final de tudo, o jurado sai de lá só com os pedidos que você fez. Até esqueceu já o que o promotor fez. Mas isso é uma coisa para um outro vídeo, perfeito? Então veja aqui onde eu parei, respeitando o tempo. Treine a sua oratória respeitando o tempo de 1h30. Prepare a partes, perguntas importantes que você vai fazer no dia. Prepare isso, porque se você não preparar, você esquece, tá? Prepare perguntas. E essas perguntas devem ser exclusivamente na hora que o promotor está falando. Por que isso? Porque você precisa quebrar o raciocínio do promotor. Isso é técnica, tá? E é legal, não tem nada errado. Desde que a sua pergunta esteja dentro do processo, não tem nada que impeça, perfeito? E o promotor também vai fazer isso, tá? Então, no plenário, lembre-se, você está dando uma aula. E você está dando uma aula para quem? Para pessoas leigas. Então não adianta você ficar falando lá a parte técnica da legítima defesa, por exemplo. Tá? Você precisa dizer assim, olha, o fulano apenas se defendeu. Ele apenas se defendeu. O fulano de tal lá deu uma facada nele, ele deu uma paulada nele. Ele apenas se defendeu. Não adianta você ficar falando a parte técnica. Ele usou do meio moderado, babá, beleza, fala isso só uma vez, depois você fica no se defender, o que é melhor, tá? Porque você está falando para leigo, tá? Ou então ele parou de dar paulada. Ele não ficou dando paulada uma atrás da outra. Ele parou, ele deu uma paulada, 2 e parou, não deu mais. Ele poderia ter dado 20 pauladas a mais, mas ele só deu 2, ou só deu 1, ou só deu 3. Tá? Não fique lá no termo técnico lá, tá bom? Ele não fugiu, ele não correu de tudo, tá? Pelo contrário, ele saiu dali andando e foi para a delegacia conversar com o delegado. É melhor assim. É melhor assim que os jurados entendem bem claro. Você está falando para leigos e para crianças. Como se você estivesse falando para uma pessoa que entrou na faculdade de Direito naquele mês. Aí sim, eles vão absolver direitinho, tá? Tenha na sua oratória tese principal e tese subsidiária. Em primeiro momento, a tese principal será sempre a tese de absolvição. Lógico, né? Você não está lá para pedir condenação, você está lá para pedir condenação, para pedir absolvição. Em seguida, você pode partir para uma tese subsidiária de desclassificação, tirar de um tipo penal e para um outro tipo penal que às vezes sai até do júri, tá? Ou então um afastamento de qualificadoras, que muda tudo no termo da pena. A pena de uma imputação qualificada é desse tamanho e a afastamento da qualificadora deixa a pena desse tamanhozinho aqui, ó. Muda tudo na vida da pessoa, tá? Outro detalhe interessante aqui, olha, leia o processo um dia antes, inteirinho. Olha tudo que tem lá no processo. Por quê? Porque pode ter uma decisão importante, tá? O juiz mudou a data do júri. E você viaja lá 200 quilômetros para fazer o júri e não viu aquilo no processo. Não deu tempo do funcionário intimar, tá? Então, você vai perder um bom tempo aí na sua vida. Então, um dia antes você leia lá o processo. Abra lá tudo no processo lá. E dá uma olhada lá, vê se tem alguma movimentação importante que influencia no seu trabalho. Perfeito? A última parte que eu coloquei aqui é o seguinte: leia o Código de Processo Penal.
Um dia, 2 dias antes, dá uma lida, 2 lidas lá nos artigos, especificamente do Tribunal do Júri. Do 406 até o 497, salvo engano, 495, 98, coisa assim, tá? Dá uma lida em tudo lá. Veja, para você relembrar de algumas coisas que você já esqueceu. Porque tem coisas lá que a gente passa por cima e não vê nunca mais e tá tudo certo, tá? Mas pode ser importante para você. Então, meu amigo, fica essas dicas aqui, o vídeo já tá longo demais. Fica essas dicas aqui a respeito do plenário do júri. Como você preparar e se preparar para o plenário do júri. Um abraço, sucesso, até a próxima!